Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom, mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, mesmo porque a gente não é tão especialista assim. A gente tem conversado esses dias sobre os livros sapienciais e hoje, em especial, a gente está no livro de Provérbios, tratando de um assunto bem curtinho, mas que também está presente no livro de Provérbios. Diz respeito a revermos a nossa caminhada para que a gente, vamos dizer assim, a gente se corrija. E eu quero ler com você algo que está no livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, que diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu quero chamar a tua atenção porque a sabedoria judaica traz aqui uma pérola para nós. Ele compara a questão de encobrir aquilo que você eventualmente está achando que eu não quero deixar isso transparecer, eu não estou a fim de mexer nisso, mas de repente é um procedimento errado seu, algo que você precisa rever, algo que você precisa corrigir na tua caminhada. É interessante que o texto ele diz que enquanto isso não for solucionado, você não vai, e o texto fala essa expressão, prosperar. Eu não quero aqui dizer que prosperidade financeira, tal, mas eu vou retraduzir isso de uma outra maneira e eu vou usar para isso o trecho que está na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, da mesma Sociedade Bíblica do Brasil, que diz que quem tenta esconder os seus pecados não terá, ele diz, sucesso na vida. Então, a prosperidade aqui ela está vinculada a um sentido de sucesso na vida, a um sentido, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de crescimento pessoal, de crescimento intelectual, de crescimento num todo, de crescimento como pessoa. Aquele e aquela que não quer mexer com as coisas que trazem dentro de si, aquelas coisas que estão ali, são coisas dela consigo mesma, mas que precisam ser mexidas, essas pessoas elas vão ter dificuldade, elas não vão conseguir avançar. E aí vão ser mais ou menos, eu vou usar essa expressão, é mais ou menos como aquele milho de pipoca que você coloca lá, mas aquele grãozinho não estourou, ficou lá. Ele vai ser imprestável para qualquer outra coisa, porque já esquentou, mas não dá para fazer nova pipoca com ele, não dá para plantar porque já esquentou, enfim, não estourou. Gente, quando falamos sobre o encobrir transgressões ou o esconder pecados, nós não estamos simplesmente falando naquela situação maniqueísta de tem que ser assim, ou senão vai ser assado, é ou não é, preto ou branco. Não, o que eu estou falando é que eu e você precisamos a todo instante rever a nossa caminhada e ter a honestidade para, olhando essa caminhada, reconhecermos sim que nós tomamos decisões erradas sim, que nós poderíamos ter feito de uma outra maneira sim, que a gente poderia ter repensado de outra maneira, eu poderia ter não dito o que eu disse, eu poderia não ter agido como eu agi, eu poderia não ter me exposto da maneira como foi, eu poderia, enfim, ter feito de maneira diferente se eu tivesse um pouquinho mais, talvez, de sensatez, de serenidade, de tranquilidade, de domínio próprio, de paz. Gente, nos tempos e nos dias em que nós vivemos, ter essa consciência de que a gente precisa reconhecer os nossos equívocos na caminhada
Isso é importantíssimo, imprescindível para que a gente cresça. Eu e você precisamos crescer, porque se eu não reconheço os meus erros, eu não cresço. Agora, o texto também diz, e nisso está a beleza do texto, ele diz que, ao contrário, o que as confessa e deixa, ou seja, aquele que reconhece e abandona aquele procedimento, dizendo, eu quero mudar, eu quero agir de uma forma diferente, esse sim alcança misericórdia. A nova tradução na linguagem de hoje fala que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. Gente, a misericórdia, ela é aquela palavra que poderíamos dizer assim, eu sei que eu deveria ser punido, eu sei que eu deveria passar por aquela restrição, eu deveria sofrer aquela reprimenda, mas por eu ter reconhecido, simplesmente eu disse, olha, entendi, eu não vou fazer mais. Ele simplesmente faz um bypass e passa ao nível seguinte. É como se fosse um game, onde você passou aquela fase, venceu aquela fase, estabeleceu o checkpoint ali, você vai agora a partir dali para frente. Gente, se eu e você tivermos essa consciência de reconhecermos que na nossa caminhada nós podemos errar, mas errando, reconhecendo e dizendo, desculpa, eu errei, eu vou tentar mudar e eu não vou fazer de novo, a gente vai ter muitas chances de crescer. Por essas e outras, a gente continua recomendando, leia a Bíblia, aprenda dela, porque ela tem muito, muito a nos ensinar. Bíblia do Zero, seja bem-vindo.